Bem, bom dia mais uma vez, tudo bem? Estudaram? Estudaram à noite? Revisaram o material que foi enviado? Bom, então é o seguinte, vocês conseguem ver aí? Tá muito claro? Deixa eu tentar escurecer aqui então para ver como é que a gente faz. Realmente fica um pouco claro dada a luz, né? Mas vamos dar um jeito nisso. E agora, melhorou? Vocês conseguem ler? Então beleza. Bom, então leiam e me respondam, por favor. Fazer uma revisão do que a gente falou ontem, tá? Vou imaginar uma situação hipotética aqui para vocês aferirem exercício de fixação. Saber que vocês fixaram ontem, que vocês assimilaram. Bom, criei um caso aí, como vocês podem ver, com alguma daquelas situações que a gente cogitou ontem. Vamos só reforçar, tá? Aquela ideia de trabalhar como empregado, como contribuinte individual, se pode pagar atrasado, se puder vai servir para quê. Certo? Certo. Eu trouxe 2 estudos de caso, tá? Para a gente estudar, para a gente fazer uma aferição. Trouxe algumas decisões para a gente discutir também. Podemos? Bem, então vamos lá, dando seguimento. Trouxe um estudo de caso que também já está disponibilizado para vocês, tá? Para a gente rever boa parte do que eu lhes disse ontem. Desculpem, e eventualmente tirar alguma dúvida, tá? Fique à vontade para perguntar, que não tiverem ficado claro, por favor me digam. Estamos aqui para isso. E como já lhes disse ontem, o direito previdenciário os espera. Vocês como advogados também trabalhistas ou previdenciários vão ter muita consulta nesse sentido aqui de pagar contribuições em atraso. Muitas pessoas vão buscar isso, especialmente em razão da iminente reforma da Previdência. E não só pagar, saber para que serviria, né? Se valeria a pena ou não. Certo? Então vou lhes dar 2 minutos aí para vocês lerem e a gente começa a responder então. Assim mostrar os nossos alunos virtuais. Esse é o caso que, repito, está disponibilizado para vocês, tá? Mas vou aproveitar e ler para vocês também. Então nós temos aqui o seguinte: Paulo, administrador de empresas, hoje conta com 56 anos de idade. Há 35 anos ele trabalha. Aliás, há 37, né, aproximadamente. Desde março de 81, sem interrupção. Tudo bem? Exerce regularmente seu ofício, ora como empregado, ora trabalhando por conta própria, o que fez da seguinte maneira. Entre 81, quando começou, a 91, trabalhou como empregado na empresa Curvelo e Companhia. Entre 92 e 2003, por conta própria em seu escritório. 2004 e 2016, tá? Trabalhou até 2016, por isso fechou os 35 anos. Prestou serviços a várias empresas sem vínculo empregatício. Em busca de saber sobre possível aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS, descobriu que nos períodos em que trabalhou como empregado não constava nenhum recolhimento previdenciário em seu nome, o mesmo ocorrendo durante o intervalo em que prestou serviço a várias empresas. Ainda, não tendo se atentado para a data para pagamento, enquanto foi contribuinte individual, sempre pagou com atraso suas contribuições previdenciárias, sendo que durante 5 anos desse intervalo, além de não quitá-las em dia, recolheu sobrevalor abaixo de um salário mínimo. Assim eu pergunto a vocês, qual o diagnóstico vocês fariam para essa pessoa? Como já lhes disse ontem, né, para a gente aferir, o ideal é que a gente verifique as possibilidades que há de aposentadoria. E atualmente no regime geral existem 4 aposentadorias. Por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria especial e aposentadoria por invalidez. Por idade não será possível, porque a aposentadoria por idade só acontece para os homens, normalmente, aos 65 anos de idade. As mulheres aos 60, então está descartado. Por invalidez também nós descartamos, porque ele não está inválido em nenhuma situação aqui de incapacidade. Aposentadoria especial também não, lembrando que a aposentadoria especial
É aquela situação que você trabalha sob condições especiais, com agentes nocivos. Tá? Por exemplo, quem trabalha com laboratórios, quem trabalha com radiação ionizante, quem trabalha com ruído elevado. Na justiça tem se reconhecido quem trabalha com combustível, por exemplo. Na justiça também igualmente tem reconhecido quem trabalha com vigilante armado, por exemplo. O INSS não reconhece mais, mas aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, em carro forte, segundo o Poder Judiciário, têm direito a se aposentar com menor tempo. O INSS não mais reconhece, desde 97, essa possibilidade. Tá? Então, há várias situações aí que autorizam a aposentadoria especial, mas não é o caso dele. Tanto é que eu já direcionei, ele tem 56 anos de idade e quer se aposentar por tempo de contribuição. Existe, inicialmente, idade mínima para se aposentar por tempo de contribuição? Existe? Se existe, qual é? Qual a idade mínima para se aposentar por tempo de contribuição no regime geral de previdência social? Não há, tá? Não existe idade mínima. Existe idade mínima eventualmente nos regimes próprios, não no regime geral. Portanto, você fechou os 35 anos, se é um homem, ou 30 mulher, você se aposenta. Não existe ainda idade mínima. Uma das propostas da emenda constitucional agora, em prévia, na iminência de ser aprovada, se for o caso, né, é que estabelece idade mínima, mas por enquanto não há. Completou 35 anos homem, 30 mulher, você se aposenta. O problema é o fator previdenciário, que vai reduzir bastante sua média, mas você se aposenta. Não há requisito etário para aposentadoria por tempo de contribuição integral. Por isso é que eu estou cogitando de eventualmente ele ter direito, mesmo contando com 56 anos de idade. Mas vamos fazer um estudo aqui então. Entre 81 e 91 ele trabalhou como empregado. A empresa não pagou nada. Ele deve ser penalizado por essa ausência? Ele, enquanto empregado, é ele próprio quem faz os seus recolhimentos? Não, portanto, de acordo com a lei, tá? Se ele provar que era empregado, conforme a gente verificou ontem, se ele provar sua filiação, ou seja, se ele provar que trabalhou nessa categoria de segurado, ele é dispensado de comprovar os respectivos recolhimentos, uma vez que a lei é bem clara ao dispor que a responsabilidade é única e exclusiva do contratante. Portanto, o tempo que se trabalha de carteira assinada, não havendo nenhuma dúvida sobre esse trabalho, sobre a carteira de trabalho assinada, nós podemos cogitar até de se tratar de uma prova plena. Prova plena no sentido de que é relativa à presunção até que o INSS prove em sentido contrário. Se o INSS nada provar no sentido de alegar que se trata de fraude, aquela prova pode ser entendida inclusive como uma prova plena. Tá? Então, se a carteira foi assinada, não há nenhum indício de fraude, nada nesse sentido, e o INSS nada alegou, você pode se valer, inclusive temos precedentes nesse sentido, de você se valer de mandado de segurança para reconhecer esse direito, caso essa seja a discussão. Por que eu me refiro ao mandado de segurança? Porque o mandado de segurança é uma situação em que você demonstra o seu direito só pelas provas colhidas, sem precisar provar mais nada, sem precisar de audiência, sem precisar de perícia, nada disso. Portanto, mandado de segurança, quando a gente fala, às vezes se confunde. O que é direito líquido e certo? Não reclama dilação probatória, e não necessariamente aquela ideia de que é um direito garantido, porque se fosse garantido, ninguém perdia mandado de segurança. Então, quando se fala direito líquido e certo, a ideia é um direito que você consegue provar somente com o que você trouxe ali, a prova pré-constituída. Porque no mandado de segurança não cabe dilação probatória. Ou seja, o que você dispuser tem que servir para o seu propósito. Se precisar de provas, a mais além do que você juntou, por exemplo, testemunhas, então não será o caso de se valer de mandado de segurança. Inclusive, nós temos entendimento sumulado nesse sentido também. E vocês, então, mas eu estou falando da carteira, aí nós temos que fazer uma distinção, tá? Uma situação bem peculiar e bem apropriada aqui para o nosso caso. Vou trazer duas situações para vocês, antes de responder, tá? A proposta, ontem eu estava falando TNU, e eu não sei se vocês conhecem a TNU. Vocês conhecem a Turma Nacional de Uniformização, não? Alguém não conhece? O silêncio é o que todos conhecem, é isso?
saber o que que é TNU, o que que é Turma Nacional de Uniformização, que órgão é esse, onde ele atua. Todo mundo conhece? Ah, passar aqui, né? Vamos entrar aqui na TNU. Então, só trazendo esclarecimento, a Turma Nacional de Uniformização é um órgão dos Juizados Especiais Federais, tá? TNU é como se fosse, digamos, uma instância, o STJ, uma terceira instância, embora não exista a terceira instância, mas é como se fizesse às vezes. Nos juizados nós temos, como eu falei para vocês ontem, né? Nos juizados é onde nós encontramos a maior parte das demandas previdenciárias por uma simples razão. Pelo valor da causa. O valor da causa, aliás, vocês sabem como é que calcula? Vamos por partes, né? Como é que a gente calcula o valor da causa para saber de quem será a competência? Caso vocês queiram ingressar com ação previdenciária e precisa saber, vamos imaginar que seja aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia, como nós sabemos, temos juizados. E onde tem juizados, as causas cujo valor sejam de até 60 salários mínimos, a competência é absoluta do Juizado Especial Federal. Mas para saber então se a competência é do juizado ou não, vocês primeiro precisam saber como é que se calcula o valor da causa. E aí eu lhes questiono, como é que vocês vão saber qual é o valor da causa? E aí nós temos duas situações distintas, tá? Primeiro, saber se tem parcelas vencidas. Se você, por exemplo, vai pedir uma aposentadoria que foi reclamada 2 anos atrás, certo? Então imaginemos que você vai pedir hoje uma aposentadoria que o INSS negou 2 anos atrás. Nesses 2 anos que se passaram, quantas parcelas nós temos de benefício? 24? Alguém discorda? 26. Por que 26? Porque tem um 13º, né? Então, de parcelas vencidas, nós teríamos 26 parcelas. Só que o valor da causa não se resume às parcelas vencidas quando você tem parcelas também vincendas. Se você está buscando uma aposentadoria, a qual, a ideia é essa, vai perdurar por um bom tempo, você, para calcular o valor da causa, tem que somar as parcelas vencidas com 12 vincendas. Então, o valor da causa seriam 38, 26 mais 12, tá? Seriam 38 parcelas. E aí, dependendo do valor do benefício, você verificaria se é ou não competência dos juizados especiais federais. Por exemplo, se o valor do benefício fosse R$2.000. Então, 38 vezes 2.000, 76 mil. Quanto hoje corresponde 60 salários mínimos? R$57.240. Então, se o valor da causa é 76 mil, você não necessariamente seria obrigado a ingressar nos juizados, porque está acima. Quando se passa do teto de 60 salários mínimos, você tem 2 opções. Então, só relembrando, estou cogitando de um caso em que a média da pessoa é de R$2.000, a aposentadoria seria nesse valor, e ela tem 2 anos para receber de parcelas vencidas. O valor da causa a gente calcula pegando as parcelas vencidas mais 12 vincendas. Portanto, como temos 13º, tá? Só existe um benefício dos 10 previdenciários que não tem 13º. Como eu falei para vocês ontem, 10 benefícios são pagos pelo INSS. Dos 10, somente um não tem 13º. Oi? O BPC não é benefício previdenciário, tá? Ele é assistencial. Então, dos 10, são 10 efetivamente previdenciários. Tá? O BPC, o benefício de prestação continuada, muito embora seja pago pela INSS, mas ele não entra nesse conceito dos 10. Tá? É o salário família. O salário família é o único benefício dos 10 que não tem 13º. Todos os outros apresentam. E se a pessoa recebe algum benefício pago pela INSS que não tem 13º e não é salário família, esse benefício não é previdenciário, é assistencial. Porque o LOAS, como a gente cogitou ontem, benefício de prestação continuada, esse sim não tem 13º. Embora seja um salário, embora seja pago pela INSS, ele não tem 13º salário. Portanto, se algum conhecido de vocês eventualmente recebe um benefício e reclama que não tem 13º, saibam que esse benefício não é previdenciário. Será assistencial. É o famoso LOAS, né? Como a gente comentou ontem. E além do 13º, eu só lembro de outro detalhe.
O LOAS, ele não garante pensão por morte. Ele é personalíssimo. Ou seja, só é pago ao próprio titular. Para deixar pensão por morte tem que ser benefício previdenciário. Não existe pensão por morte na assistência social. Certo? Mas então voltemos à causa inicialmente cogitada. 38 prestações, R$ 2.000 cada uma, 76 mil. O teto dos juizados hoje, 57.240. Portanto, estaria acima. E agora? Aí você tem uma escolha a fazer inicialmente. Se você quiser entrar nos juizados, é possível, sem problema algum. Só que você renuncia ao excedente. Se o valor da causa até então era R$ 76 mil, você vai ter que dizer, olha, eu admito receber 57 mil na data do início. Lembrando porém, que quando você entra nos juizados fazendo essa renúncia, você abre mão das 12 parcelas vincendas também. Porque, como já disse, o valor da causa é as parcelas vencidas mais 12 vincendas. Portanto, ao tempo que você der entrada, no início da sua demanda, o valor da causa vai ser 57.240. E só vai somar a esses 57 mil que inicialmente você conseguiu, estabeleceu, só vão somar novas parcelas depois de 12. A partir da 13ª é que você soma com esses 57 mil. Mas eu vou lhes trazer um exemplo para vocês entenderem melhor isso. Mas de qualquer maneira saibam que assim nós calculamos o valor da causa. Se tiver parcelas vincendas, tá, que potencialmente vão ultrapassar mais de um ano, sim. Você pega uma anuidade. Não recebe. Você fica no prejuízo, digamos. Então, quando você for receber, vou imaginar que o processo durou 2 anos. Então, aqueles 57 mil inicialmente estabelecidos no início, né, você só vai somar mais 12 desses 2 anos, porque o primeiro ano você abriu mão, você abdicou, você renunciou. Então, seriam 57 mil mais 12 parcelas, se o processo demorar 2 anos, ou, no caso, 26, né, seriam mais 2 anos com 13º. Então, dos 26 meses posteriores ao ajuizamento, você só somaria o valor da causa mais 14, porque 12 você abriu mão quando deu a entrada. Isso se você quiser, porque para ajuizar ação nos juizados, você não é obrigado, você escolhe. Se você não quiser ir para os juizados, tranquilo, você vai para uma vara federal comum, não para os juizados. Em alguns casos é mais vantajoso. E aí resta o que eu lhes disse ontem, vocês aferirem qual é o posicionamento que prevalece no âmbito dos juizados, que nem sempre é o das varas federais, que nem sempre é o do tribunal. Embora o direito seja o mesmo, a lei seja a mesma, mas nós temos várias interpretações diversas aí sobre a mesma temática. Tá? Por isso que é de suma importância que, caso optem pela advocacia previdenciária ou trabalhista mesmo, conheçam a realidade local, porque na Justiça Federal, nos juizados, nós temos essa opção quando o valor da causa supera 60 salários mínimos. Se não superar, você não tem escolha. Você vai ter que ir para os juizados, com as amarras que os juizados têm. Eu, particularmente, sou um crítico dos juizados atualmente, porque eu acho que estão confundindo ali os juizados. Eu acho que tem muito juiz querendo ser legislador, no meu entender. No meu entender também, data máxima venha, eu acho que cada juizado hoje se equipara a um feudo, senhor feudal, não sei se você lembra daquela parte histórica. Cada juiz estabelece suas regras e quem quiser que recorra. É um absurdo, no meu entender, é uma aberração que a gente tem visto hoje em juizados especiais federais. E eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Tudo tem limite para todos. Desculpa, não tá. É que eu falo com o microfone e achei que você estivesse ouvindo. Mas vou aumentar o tom de voz, tá? Desculpa. Bom, então juizados, repito, valor da causa até 60 salários mínimos, que vocês calculam somando as parcelas vencidas, mais as vincendas, se houver vincendas. E se não houver vencidas, tiver só vincendas, como é que você calcula o valor da causa? Só as 12 vincendas, o valor da causa se resumirá às 12 vincendas, se não houver parcelas vencidas. Certo? Mas vamos chegar lá, vou mostrar um exemplo para vocês. Bom, mas voltando aqui, eu estava falando da carteira assinada, né?
da carteira de trabalho. Então, olha só, súmula 75 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Então, nos juizados é o seguinte, tá? Onde a gente vai encontrar a maior parte da demanda previdenciária. Juizados, primeira instância, valor da causa até 60 salários mínimos. Se você, porventura, não obtém êxito no seu pedido, nos juizados, você tem a oportunidade de recorrer para a turma recursal, tá? Aqui vocês têm mais de uma, salvo engano, não sei quantas, mas tem mais de uma aqui. Então, perdeu na primeira instância dos juizados, você pode recorrer para a turma recursal. Assim como acontece na Justiça Estadual, também tem turma recursal estadual, né? Aqui temos a turma recursal federal, que não é tribunal, tá? Turma recursal é composta também por juízes da primeira instância. Não é tribunal. Turma recursal, embora segunda instância, não é TRF. Tribunal Regional Federal, para a gente aqui da primeira região, só em Brasília. Então, turma recursal, toda a sessão tem a sua. No mínimo tem uma. Tá? No mínimo tem uma. Mas não é tribunal. Isso traz consequências. Bom, se você perder na turma recursal, você tem, dentre outras hipóteses, a Turma Nacional de Uniformização. Essa que eu tenho citado algumas vezes. Então, a Turma Nacional tem sede também em Brasília. É composta por 11 julgadores. São 10 juízes federais e um ministro do STJ. Então, a Turma Nacional faz, às vezes, digamos, do STJ, no sentido de uniformizar dentro dos juizados a matéria também previdenciária, né, que nos interessa aqui. Então, quando eu falo Turma Nacional de Uniformização, é esse órgão sediado em Brasília, com composição temporária, composta por 10 juízes federais, presidentes de turmas recursais. Nós temos 5 regiões no país. Cada região indica 2 representantes. E aí o ministro do STJ é o presidente. Então essa turma nacional se reúne todos os meses. Esse mês, por exemplo, será dia 22 de março, segundo eu vi no site hoje. Então todo mês tem reunião. Vocês podem assistir, inclusive, pelo YouTube. As sessões são transmitidas. Se vocês algum dia precisarem ingressar com recurso para lá, com incidente de uniformização, vocês podem sustentar oralmente daqui, não precisam ir a Brasília. Eles aceitam sustentação oral por videoconferência, tá? Então é bem tranquilo e recomendo que vocês façam. Essas súmulas da TNU, assim como são também do STJ e do próprio Supremo, não são vinculantes. Não, pelo menos no âmbito dos juizados especiais federais. Mas são persuasivas. Ou seja, todo mundo costuma seguir, embora não vincule ninguém. Então, súmula 75 da Turma Nacional de Uniformização diz o seguinte. Oi. Ah, desculpa, eu esqueço. Súmula 75 da TNU. Foi aí, né? Obrigado. Súmula 75 da Turma Nacional de Uniformização. A carteira de trabalho, em relação à qual não se aponta defeito formal, que ele comprometa a fidedignidade, goze de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Esse CNIS é o banco de dados do INSS, no qual nós encontramos todas ou potencialmente todas as informações previdenciárias. Portanto, se você tem uma carteira assinada pelo empregador, a qual o INSS não atestou, não alegou nada no sentido de ser falsificada ou ter sido esquentada, tá? Fraudulenta, essa carteira goza de presunção relativa, e se o INSS nada disser a respeito, criticando a validade desse documento, essa presunção, inclusive, passaria a ser absoluta. Portanto, todo aquele que tem carteira assinada, ele tem uma presunção das anotações ali correspondentes, seja quanto ao vínculo, seja quanto ao valor do salário correspondente. Isso eu estou me referindo, aproveitando o ensejo, àquela carteira assinada pelo próprio empregador. É diferente de uma carteira assinada pela Justiça do Trabalho. Aí, sobre a carteira assinada pela Justiça do Trabalho, nós já vamos para outra súmula. Só para fazer um paralelo aqui. Nós já vamos para a súmula de número 31.
também da Turma Nacional de Uniformização, que diz o seguinte: a anotação de carteira de trabalho, súmula 31, decorrente sentença trabalhista homologatória, ou seja, quando homologar acordo, constitui início de prova material para fins previdenciários. Então, nesse caso, só abrindo parênteses, nós temos que distinguir entre aquela carteira assinada pelo próprio empregador daquela que decorreu de eventual acordo na Justiça Trabalhista. Quando vocês obtêm, especialmente um acordo sem nenhuma instrução na Justiça do Trabalho, aquele documento não tem a mesma força probante de uma carteira assinada contemporaneamente pelo empregador. Temos valores diferentes aqui. Se você, porventura, ingressa com ação trabalhista para reconhecer um vínculo e firma um acordo lá, embora o INSS receba todo o valor correspondente, embora o INSS receba as contribuições decorrentes daquele vínculo, isso não garante que aquela sentença trabalhista vá obrigar o INSS a reconhecer aquele seu tempo anotado naquela sentença. Muitas vezes o INSS vai negar validade àquele documento, embora tenha recebido os valores, porque vai alegar duas assertivas. Primeiro, que ele não foi parte no processo trabalhista. E como nós sabemos, de acordo com o Código de Processo Civil, a sentença só faz efeito a rigor entre as partes. Se o INSS não foi parte, então ele se diz não obrigado a seguir o que ali foi decidido. Segundo argumento do INSS, se esse acordo foi firmado sem nenhuma instrução ou se foi firmado somente com base em prova testemunhal, você não tendo nenhuma prova daquela prestação de serviço, nenhuma prova daquele trabalho, não tem nada, não tem ficha de empregado, não tem contra-cheque, não tem uniforme, não tem farda, não tem nada, tá? Mas foi feito um acordo. Então o INSS entende o seguinte, que como o acordo decorreu de prova, na melhor das hipóteses, exclusivamente testemunhal, o INSS entende que, não existindo início de prova material, não tem como ele reconhecer aquele vínculo. Isso porque, lembremos, conforme nós destacamos ontem, para reconhecer tempo de serviço, o que é necessário? Se você quer reconhecer algum tempo que você trabalhou junto ao INSS, o que é que você vai ter que produzir? Início de prova material. O que é início de prova material? Conforme eu lhes disse ontem, se vocês quisessem reconhecer um trabalho de 20 anos na condição de advogado. A gente cogitou ontem a ideia de alguém que quisesse, depois de 20 anos trabalhando como advogado, como contador, como engenheiro, qualquer outra profissão. Se essa pessoa quisesse averbar esse intervalo de tempo, nós vimos ontem que seria possível averbar, embora estivesse prescrito eventual direito da Receita Federal lhe cobrar. Conforme eu lhes falei ontem, é possível você, segurado que estava em débito com a Previdência, débito em que sentido? Relembro, ao tempo que você passa a trabalhar, a exercer atividade remunerada e não está pagando ao INSS, você está em débito com o INSS. Portanto, eu lhes disse ontem que seria possível alguém que há 20 anos trabalha, mas nunca foi até o INSS se inscrever, chegar no INSS hoje e regularizar essa situação. Contanto que ele demonstrasse que teria trabalhado. E como foi que eu lhes disse ontem que ele poderia demonstrar isso? Vínculo com conselho, com processos, isso tudo corresponde ao chamado início de prova material. Isso porque a Lei 8.213, conforme destacado, artigo 55, parágrafo 3º da 8.213, reclama que para você comprovar tempo de serviço, você precisa de início de prova material mais prova testemunhal. O que é início de prova material? Qualquer documento que indique a profissão que você alega ter desenvolvido. Cogitamos ontem, inclusive, quando falamos de lavrador que quer reconhecer algum tempo, que ele poderia se valer até da documentação em nome dos pais. Documento da terra, certificado de alistamento militar, por exemplo, que tivesse a profissão. Enfim, entenda-se, início de prova material é qualquer papel no qual conste a profissão que você alega ter desenvolvido.